No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra
assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com a presença da totalidade dos vereadores e vereadoras, declaro aberta a 10ª sessão ordinária para o ano de 2024. Gostaria de saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários desta casa, o público que está nos assistindo pela transmissão da página Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da 9ª sessão ordinária. 9ª sessão ordinária. Aos 10 dias do mês de junho do ano de 2024, realizou-se com início às 19h05, no plenário Alfeu José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 9ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, secretariada pelo vereador Marcelo Hentz, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: Projeto de Lei número 17, de 3 de abril de 2024, dispõe sobre a reestruturação e consolidação do quadro de cargos e funções públicas, define atribuições e responsabilidades, estabelece plano de carreira dos servidores, fixa vencimentos compatíveis com as novas disposições desta lei e dá outras providências, sendo o mesmo aprovado por 8 votos. Proposição sobre protocolo número 21 de 2024, de autoria do vereador Douglas Gabriel Pid, propondo ao Executivo Municipal alterações nas leis municipais que versam sobre a percepção do adicional de insalubridade e do vale-refeição dos servidores públicos municipais. A matéria contabiliza o endosso das bancadas partidárias do MDB, PT e PL, sendo aprovada por 8 votos. Outro sim, foi realizada a leitura da moção de pesar, de iniciativa de todos os vereadores e vereadoras, protocolada sob o número 20 de 2024, a qual recebeu o despacho favorável da presidência nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Esgotada a pauta, às 19h47, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19h do dia 24 de junho vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 10 de junho de 2024. Vereador Marcelo Hentz, primeiro secretário, e vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Está em votação a ata da 9ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Solicito ao secretário da mesa, vereador Marcelo Hentz, para que faça a leitura da ordem do dia. Câmara de Vereadores de Campina das Missões. Ordem do dia, 10ª sessão ordinária, 24/6/2024. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pid, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de iniciativa do vereador Marcelo Hentz, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Pedido de informações de iniciativa do vereador Claudemar Justin, da bancada do Partido Liberal, e moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 21 de junho de 2024. Bem assinado pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e inclusive dos projetos de leis recebidos. Correspondências recebidas. E-mail da Câmara dos Deputados informando acerca dos recursos do orçamento da União pagos, bem como as transferências constitucionais efetivadas ao município de Campina das Missões, atinentes ao mês de maio do ano de 2024, bem como a totalidade desses recursos do período de janeiro a maio do corrente ano. Convite da Brigada Militar de Campina das Missões para a formatura dos alunos do PROERD a realizar-se com início às 14 horas do dia 27 de junho no Salão Paroquial. E oriundas da Prefeitura Municipal de Campina das Missões as seguintes: ofícios números 255 e 256 de 2024, encaminhando respostas às matérias de vereadores endereçadas ao Executivo Municipal, aprovadas em sessões plenárias deste Legislativo, sendo que o Executivo informa o que segue. Quanto ao pleito de rearborização da cidade, informa-se que já ocorreu o início do plantio de espécies conhecidas de nossa região, sendo que devido à geologia do solo estão sendo inseridas espécies que suportam condições difíceis de desenvolvimento. Quanto à demanda de restauração e manutenção do telhado e pintura do Ginásio Municipal de Esportes Santa Isabel, informa-se que a questão foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Quanto ao pedido de alteração da legislação municipal no que se refere à percepção da adicional insalubridade, informa-se que o tema será remetido para a Secretaria de Administração e Planejamento, visando a avaliação pela mesma e pela assessoria jurídica, lembrando do possível impacto financeiro. Ofício número 257 de 2024, também oriundo da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao pedido de informações, solicitando relação nominal de cargos de confiança e servidores detentores de função com suas respectivas remunerações e comprovantes de escolaridade. Ofício número 263 de 2024, de igual forma oriundo da Prefeitura Municipal, com a seguinte redação: vimos pelo presente responder ao ofício 037 de 2024 da Câmara Municipal de Vereadores, de 14 de maio de 2024, lamentamos profundamente os questionamentos quando feitos de forma irresponsável, considerando que os nobres edis estão cientes as associações são gerenciadas e mantidas por pessoas voluntárias, com uma vida de dedicação a isso. Causa estranheza alguns dos vereadores que assinaram o pedido de informações não terem nunca se importado com a cobrança do cofrão de evolução FUNASA por irresponsabilidade na condução de convênios. Causa mais estranheza alguns vereadores não terem levantado sua voz quando prefeitos colocavam suas mulheres em secretarias com a compra de caminhonete S10 com recursos de energia elétrica. Provavelmente, o que acende o furor de muitos é o fato de que hoje o dinheiro volta para a sociedade. Basta lembrar que em 3 anos foram repassados aos 3 grupos de danças o equivalente a talvez 24 anos anteriores ou mais. O site do município contém todos os documentos, leia-se planos de trabalhos, termos de fomento, e as associações possuem prestações de contas com o mesmo conteúdo que o entregue na administração. Portanto, caso julguem necessários e diz que assinaram a presente, podem convocar as associações para as necessárias explicações. Aliás, senhores, temos atualmente 210 crianças e adolescentes nos 3 grupos de danças. Sem mais, para o momento, externamos nossos votos de reconhecimento e estima. Ofício número 264 de 2024, igualmente proveniente da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, questionando aos vereadores com mais tempo de casa, que jamais foram vistos questionamentos ou levantamentos de dúvidas em relação aos recursos utilizados na realização de feiras da agricultura familiar realizadas em nosso município até o ano de 2020, ou de questões relacionadas à execução da FUNASA, cofrão, entre outros. Somente questionamentos sobre ações desenvolvidas pela atual administração. Os projetos de lei, como já foi acordado, vamos fazer a leitura das justificativas devido à extensão dos projetos de lei. Projeto de lei número 04, de 14 de junho de 2024, autoria da mesa diretora. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Campina das Missões para a legislatura 2025-2028.
Justificativa. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentamos cordialmente Vossa Senhoria as oportunidades em que vimos apresentar o projeto de lei de autoria da mesa diretora desta Casa, o qual dispõe sobre o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Campina das Missões para a legislatura de 2025 a 2028. O presente projeto foi elaborado obedecendo ao inciso 6º do artigo 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno desta Casa. A mesa diretora, ao fixar o valor dos subsídios dos vereadores para a próxima legislatura, levou em conta a responsabilidade e importância do cargo que estes vão ocupar, como também não se está majorando os valores em relação aos atuais vigentes dos subsídios dos vereadores. Em referência ao artigo 2º deste projeto, que se apresenta como subsídios para os vereadores para a próxima legislatura o valor de R$ 3.251,74. Informamos que este se mantendo o valor atual dos mesmos, sem nenhum aumento. O artigo 101, inciso 10º da Lei Orgânica inciso 20º da Lei Orgânica determina que compete privativamente à Câmara Municipal a atribuição de fixar, mediante lei, o subsídio dos vereadores para a legislatura subsequente, razão do presente projeto de lei. Igualmente, na fixação deste, foi levada em conta a situação econômica que o município estão passando, a qual nosso entendimento não deve-se aumentar gastos, sendo que esta legislatura que está se findando foi um exemplo de economicidade dos recursos públicos, a qual sempre teve um orçamento enxuto e, mesmo assim, nos finais de cada ano devolveu uma quantia de recursos ao município, demonstrando que sempre trabalhamos em prol da comunidade campinense. Este projeto encontra-se de acordo com as disposições legais vigentes e ainda está acompanhado da estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Confiados na aprovação da presente matéria, subscrevemos-nos atenciosamente. Vem assinado pelos vereadores Teonésia Brunandês, presidente. Projeto de lei número 4 da mesa diretora, encaminho para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 05, de 14 de junho de 2024. Dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Campina das Missões para o quadriênio 2025-2028. Justificativa. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhorias a oportunidade em que vimos apresentar o projeto de lei de autoria da mesa diretora desta Casa, o qual dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Campina das Missões para o quadriênio 2025-2028. O presente projeto foi elaborado obedecendo o inciso 5º do artigo 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno desta Casa. A mesa diretora, ao fixar o valor dos subsídios dos agentes políticos que irão conduzir o município no quadriênio 2025-2028, levou em conta a responsabilidade exigida e a importância destes cargos. Igualmente, não se está majorando os valores em relação aos atuais vigentes dos subsídios do prefeito e vice-prefeito. Em referência aos artigos 2º e 3º deste projeto, que apresentam como subsídio, respectivamente, para o prefeito municipal o valor de R$ 13.188,58 e para o vice-prefeito municipal o valor de R$ 9.802. Informamos que está se mantendo o valor atual dos mesmos, sem nenhum aumento. O artigo 101, inciso 21º da Lei Orgânica determina que compete privativamente à Câmara Municipal fixar, mediante lei, os subsídios do prefeito e vice-prefeito para a legislatura subsequente, razão do presente projeto de lei. Igualmente, na fixação destes, foi levado em conta a situação econômica que os municípios estão passando, a qual, no nosso entendimento, não deve-se aumentar gastos. Este projeto encontra-se de acordo com as disposições legais vigentes e ainda está acompanhado da estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Confiados na aprovação da presente matéria, subscrevemos-nos atenciosamente. Vem assinado pelos vereadores da mesa diretora. Projeto de lei número 5 da autoria da mesa diretora, encaminho para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 06, de 14 de junho de 2024.
dispõe sobre a fixação dos subsídios dos secretários municipais de Campina das Missões a partir de 1º de janeiro de 2025. Justificativa. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, cumprimentamos cordialmente vossas senhorias a oportunidade em que vimos apresentar o projeto de lei de autoria da mesa diretora desta casa, o qual dispõe sobre o subsídio dos secretários municipais de Campina das Missões a partir de 1º de janeiro de 2025. O presente projeto foi elaborado obedecendo o inciso 5º do artigo 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno desta Casa. A mesa diretora, ao fixar o valor do subsídio dos secretários municipais para 1º de janeiro de 2025, levou em conta a relevância e responsabilidade do cargo que esses vão exercer, como também está buscando regulamentar o que determina o inciso 22º do artigo 101 da Lei Orgânica. Em referência ao artigo 2º deste projeto, que apresenta como subsídio para os secretários municipais o valor de R$ 6.007,99. Informamos que se está mantendo o valor atual dos mesmos sem nenhum aumento dos valores. Igualmente, na fixação destes, foi levado em conta a situação econômica que o município está enfrentando, a qual, no nosso entendimento, não deve-se aumentar gastos. Este projeto encontra-se de acordo com as disposições legais vigentes e ainda está acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Confiados na aprovação da presente matéria, subscrevemos-nos atenciosamente. Vem assinado pelos vereadores da mesa diretora. Projeto de lei número 6, também de autoria da mesa diretora, encaminho para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências e matérias lidas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Daltro. Cumprimentar o senhor presidente, os colegas, cumprimentar também os funcionários da casa e aos internautas que nos assistem nesse momento através do Facebook. Com relação à resposta do pedido de informações que nós recebemos essa semana, me causa bastante espanto. Nós tivemos 2 pedidos de informações, o dos CCs e FGs. O executivo respondeu de uma forma normal, amistosa, como é de praxe dessa casa. E o da magia do Natal e do Festival do Folclore, com muita exaltação, me causou estranheza isso. Afinal de contas, um pedido de informação é atribuição do vereador. Não vejo por que essa indignação. Nós somos os órgãos fiscalizadores do nosso município. E um pedido de informação ele não é nada mais do que uma prestação de contas ao munícipe, que muitas vezes nos faz esses questionamentos, faz aos vereadores. Então, e o prefeito diz que a gente se comportou de uma forma irresponsável. Eu acho que, no mínimo, ele está equivocado. No mínimo. Acho que não foi de forma irresponsável, porque é a nossa atribuição. E também eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a magia e nem contra o folclore. Pelo contrário, eu participo também nas atividades que são realizadas. Enfim, e aqui consta assim que são gerenciadas e mantidas por pessoas voluntárias. É verdade, as pessoas voluntárias trabalham lá. Só que um investimento é público. Então, foram 623 mil reais na magia do Natal e 140 mil no Festival do Folclore. Então, a única coisa que me causou espanto é essa exaltação e de atribuir a nós, nós vereadores, o termo de irresponsável. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa e o público que está nos assistindo através
da live do Facebook da Câmara. Aproveitar o gancho, aproveitar também um pouco das palavras do Daltro, fazer as minhas, que irresponsável é uma palavra forte, colegas. Ser chamado de irresponsável, eu tenho toda certeza, porque eu estou no serviço público, concursado no município há 9 anos, e até hoje não deixei de ser responsável, como nós somos chamados de irresponsável. Eu já estou 7 anos e meio aqui nessa casa, nunca fui irresponsável, nunca. Sempre tive a mesma postura que eu tenho hoje. Entrou prefeito, saiu prefeito, sempre agi da mesma maneira. A minha pessoa não mudou, e de forma alguma. E pedidos de informação, isso é o dever do vereador. Nós somos... quem nos colocou aqui foi o povo. O povo está pagando nosso salário. E nosso dever é legislar e fiscalizar o dinheiro público. E também aproveitar o gancho, que esses referidos pedidos de informações, eles não vieram na data correta. Que a lei orgânica hoje fala que as respostas elas têm que ser entregues pelo Executivo em 30 dias. Então, os 30 dias, o prazo seria no dia 14. E nós recebemos esses pedidos de informação, entraram na casa no dia 21. Será que isso também não é uma irresponsabilidade? Eu acho que isso também é. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, pessoal que nos acompanha através das redes sociais. E também dizer que endosso já as palavras proferidas pelos colegas vereadores. Então, causa realmente espanto. O prefeito indagar ou fazer trazer uma resposta chamando os vereadores de irresponsáveis. Então, irresponsáveis pelo quê? Por fazermos o nosso trabalho. Nós só estamos fazendo o nosso trabalho. Eu acho que não tem problema, não tem empecilho nenhum de nós encaminharmos pedidos de informações e eles responder, ou o executivo responder. Inclusive está na lei orgânica, artigo 119, que a fiscalização contábil, financeira e orçamentária é exercida pela Câmara Municipal. Estamos apenas cumprindo a lei, sendo que, conforme o vereador Douglas já falou, tem que servir esse questionamento, cumprir a lei, então tem que servir para ambos os lados, pois compete a ele, conforme o artigo 65 do inciso 14, prestar à Câmara dentro de 30 dias as informações pela mesma solicitada. Isso está em lei. Então, houve sim também uma irresponsabilidade do outro lado. E é uma palavra bem forte ser chamado de irresponsável por fazer o próprio serviço. O que a gente deve fazer é fiscalizar e legislar. Então, além disso, veio outros questionamentos que não têm nada a ver com os pedidos de informações. Então, questionamentos sobre caminhoneta, conforme foi lido ali, outros assuntos. Então, esses questionamentos, principalmente sobre a caminhoneta, se estava errado, se foi feito errado, continua errado. Então, vale só para alguns? A hora que o prefeito assumiu, ele sabia que estava errado, corrige, porque ele assume a responsabilidade de todos os outros que passaram. E por que só agora, então? Então, são questões ali bem complicadas e a gente fica bem decepcionado, porque se nós fôssemos irresponsáveis, todos os colegas sabem quantos projetos de lei foram retirados desta casa que não estavam de acordo, que tinha alguma coisa errada. E se nós tivéssemos aprovados, aí sim nós iríamos ser irresponsáveis. Foram retirados pelo Executivo, e não foi só um ou dois. Isso foram vários já. Sobre os questionamentos que nós fizemos questionamentos sobre as associações. E em nenhum momento foi falado de associações específicas, mas a resposta sim veio em cima de associações específicas. Magia do Natal, com certeza, concordo, é legal, é joia,
Parabenizo também quem trabalha, inclusive minha esposa trabalhava no início também como voluntária, mas como foi dito aqui, sim, é um trabalho voluntário, mas envolve gasto público, dinheiro público, como foi colocado pelo colega vereador Daltro, os gastos. Então, é um valor bem elevado. Mas presta um serviço também, mas o que a gente cobra, o que a gente é cobrado. Não somos só nós que fizemos esses questionamentos, porque as pessoas vêm e perguntam para nós quanto que foi gasto. Então, como já disse, são investimentos em recursos públicos e transferidos para associações, inclusive que se tornam, como se diz, patrimônio das associações. Então, são questões bem delicadas. A gente sabe que temos associações no município, muitas associações passando dificuldades, inclusive associações que não conseguem arcar com os custos que deveriam fazer, e já passou por essa casa, já conversamos várias vezes para as associações se legalizarem também, então essas associações também deveriam ser assistidas. Então, causa aí um pouco de espanto e estranheza a respeito dos questionamentos que vêm de lá para cá também. Inclusive, eu fui cobrado pelo próprio prefeito em via pública sobre questionamentos que eu fiz sim, para o secretário da Administração e Planejamento sobre a rua coberta, mas cabe a nós ir lá fiscalizar essas questões. E a gente tenta ajudar, a gente é visto de outra forma. Então, são questões bem delicadas. Acredito eu que devemos ter harmonia entre os poderes, como existia sempre. Então, essa harmonia a gente está perdendo, não sei por que motivo, mas a gente fica muito triste porque a gente está fazendo o nosso trabalho, o nosso papel, e a gente é cobrado por causa disso. Então, não precisa existir a Câmara de Vereadores, que é a casa do povo, que as pessoas vêm cobrar para nós. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Palavra, presidente. Vereadora Roslaine. Cumprimentar os colegas vereadores, colega Claudete, vereadora, os funcionários da casa e as pessoas que estão assistindo a sessão pelo Facebook. Acho bem estranho, eu até estou considerando me sentir ofendida porque eu fui chamada irresponsável. Não gostei nem um pouco desse termo. Eu tenho 34 anos de judiciário e até hoje não respondi nenhuma sindicância, não precisei responder nada. Não vou entrar para uma Câmara de Vereadores e ser eleita pelo povo para daí passar a ser irresponsável. Me senti ofendida, estou considerando me sentir ofendida. Mas vamos ao que interessa. Não me recordo exatamente, mas acho que foi ano passado que eu fiz uma proposição pedindo que fosse destinado, pasmem, 10 mil reais para cada associação legalmente constituída no nosso município. E o executivo negou, dizendo que isso poderia parecer politicagem. Daí eu me pergunto, Magia do Natal, 623 mil e uns quebrados, e as demais 79, 94, 144 e uns quebrados. Eu não estou questionando se eles fazem bem, se eles fazem mal. Eu estou questionando por que não foi dado 10 mil para as associações, porque a gente sabe que as associações sequer têm condições para legalizar os seus estatutos perante os órgãos públicos. Isso que eu gostaria de entender. E outra coisa que muitas pessoas me perguntam, que fica no ar a pergunta, se alguém puder me responder, a quem pertence o patrimônio do maior recebedor de verba do Executivo? No caso, a Magia do Natal. De quem é esse patrimônio? Ele é constituído por praticamente recursos públicos. Mas a quem ele pertence? Era isso, presidente. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Vereador Claudemar. Com a palavra, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, cumprimentar trabalhadores da casa e também todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. O que chama muita atenção, senhores, e com todo o respeito digo isso aí, né, em consideração a todos vocês, é a ênfase com que se trata a Associação Cultural Magia de Natal.
principalmente comentários em relação a valores, questão de patrimônio, comentários que eu particularmente considero com cunho político. É uma particularidade minha. Tenho esse direito de pensar isso aí. Da mesma forma que partilho uma situação com vocês, né? Fazem, eu acredito, umas 2 ou 3 semanas, encontrei uma pessoa na rua e aquela minha pessoa me fez uma pergunta bastante interessante. Ele me falou o seguinte: Claudemar, me fale sobre o Novembro Azul, onde o palestrante ele gastou mais de R$1.000 em água mineral. Mais de R$1.000 em água mineral. Tu sabe se teve um pedido de informações na época a respeito disso aí? Tu sabe se teve uma sindicância a respeito disso aí? E que final que deu essa sindicância? E se aquilo ali teve algum resultado, não teve? Resultado prático? E algo que tenha saído do papel? R$1.000, aliás, minto, passou de R$1.000 em água mineral. E eu falei, olha, não sei. Eu não estava na casa na época. Lembro disso aí porque o colega Rodrigo, ainda esse ano, ele entrou com um pedido de informações a respeito. E aí nós usamos, colegas vereadores, nós usamos o princípio da imparcialidade, que é o quê? Cobrar e fiscalizar, independente se for situação ou posição. Eu me daria o direito, senhores, de fazer o quê? Mesmo tendo sendo situação, de perguntar para o prefeito. Olha, prefeito, determinada situação está correta ou não? E eu pergunto para os senhores, isso aconteceu na época? Quem esteve na casa no período, aliás, perguntou e tinha algum pedido de explicações? Alguém entrou? E eu li parte daquele documento. Está lá. O documento ele é público. Cheio de inconsistências. E uma das inconsistências ainda falava o seguinte, que se comprava por conveniência. Vê se tem cabimento com isso. Professor, estou usando meu tempo, porque o colega Marcelo extrapolou o tempo muito. Então vou usar meu tempo. Né? Não, então estamos tranquilos. E aí o que acontece? Nós estamos dentro da situação. O vereador serve para quê? Para fiscalizar. E eu concordo com vocês. Caso tenham dúvidas, é importante que se pergunte. Estamos aí para isso. A comunidade nos colocou aqui para isso. Mas não podemos sermos seletivos. É como eu falei para vocês. No momento que tiver algum tipo de situação que o prefeito atual, eu sendo a situação, se tiver algum tipo de situação, vou perguntar para ele. Entro com pedindo informações. E aí sim, eu vou estar executando o meu papel de legislador em nível de excelência. Seria isso. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas, vereadoras, vereadoras. Vereador Rodrigo. Com a palavra, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste, os colaboradores da casa. Quando começou a resposta antes desse pedido de informações aquela vez, eu já vi que iria dar simplesmente uma discussão. Simplesmente, todos não vêm com hipocrisia dizer que não é cunho político, tanto de um lado como do outro. Infelizmente, o colega Marcelo comentou antes que é nosso papel fazer tanto pedido de informações ou proposições, mas quando eu fiz uma proposição direcionada às obras, e daí dizendo, podia ter falado direto. Podia falar direto com o secretário, mas eu posso mandar aqui, como comentou, para que nós estamos aqui? Para mandar, se vai ser feito ou não, depende de quem está lá. E por isso eu muitas vezes acabo me auto falando mal de mim. Digo, o vereador infelizmente serve para pouca coisa. Infelizmente eu vejo assim, já como cada um pode pensar, é diferente. E vamos dizer assim, se sente insuficiente, vamos dizer, às vezes para resolver as coisas. E não, tem algumas coisas que não é nossa função, é lógico, né? Mas o pessoal muitas vezes acha que nós temos algum tipo de poder, mas não é bem assim, né? Então,
vejo que e ser chamado irresponsável, eu não fui porque não estou junto nesse pedido de informações, mas assim como o prefeito acabou dizendo que eu era irresponsável, o outro lado também fala, então acaba sendo, os colegas comentaram que o prefeito foi irresponsável numa situação. Mas vai ficar sendo uma discussão de picuinhas e no final das contas vamos estar só se discutindo e não vamos estar resolvendo nada. Seria isso. A palavra continua à disposição dos colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Douglas. Com a palavra, senhor presidente. Só para lembrar, então, aos colegas que esses pedidos dos auxílios, eles foram feitos no ano passado também, né? Não foi feito só esse ano, então eu acho que não só porque é um ano eleitoral que a gente está fazendo isso aí. Então a gente fez no ano passado isso aí também, e esse ano fizemos novamente. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas. Vereador Daltro. Eu peço a palavra, senhor presidente. Só para concluir, acho que o vereador Rodrigo foi equivocado quando ele disse que vereador serve para pouca coisa. Eu não me considero. Acho que ali ele se equivocou, porque eu sou vereador de quarta gestão e faço um desafio a todos os internautas que estão nos assistindo. No município de Campina, não há um cidadão, desde que seja recém-nascido até o mais idoso, que não tenha sido beneficiado por uma ou mais ações que estava envolvida o vereador Daltro Bastos. Seja na saúde, nas obras, na educação, no hospital, equipamentos para o hospital, enfim, carros para a saúde, equipamentos para a Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura, enfim, de tudo. Então, eu não me considero pouca coisa, eu me considero um vereador aplicado e competente, né? Eu acredito que foi um equívoco. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição. A palavra, vereadora Claudete. Cumprimentar o senhor presidente, também demais colegas vereadores, vereadora Roslaine, também ao público que nos assiste pelo Facebook e funcionários da casa. Realmente, eu acho que, para começar, a gente não pode faltar com respeito com ninguém, principalmente nessa casa, onde nós somos representantes do povo. Eu acredito que qualquer um de nós tem liberdade para pedir informação de qualquer secretaria. Se a gente imagina que algo não vai bem, acho que a gente tem que mais que pedir mesmo. E manter sempre o respeito por cada um de nós. Acredito que isso também é muito importante. Era isso. A palavra continua à disposição dos colegas. Vereador Rodrigo. Claro, senhor presidente. Como o colega Dalto falou, depois acabei corrigindo, insuficiente. Às vezes o cara se sente, o vereador sendo insuficiente. Mas pela parte, a função dele, função propriamente, às vezes o cara não, como é que eu vou te dizer, não acaba exercendo bem, porque por parte de ajudar na saúde, na educação, nesse tipo de situação, principalmente nessa parte de buscar recursos, né? Acaba não sendo a função específica do vereador. A gente faz porque é uma
uma atribuição que a gente consegue pelos contatos que você tem, né? Então, por isso que eu digo, né? Mas acabei falando depois, então, corrigindo que eu se sentindo insuficiente, não que não sirva, né? Mas às vezes a gente não usa as palavras corretas, né? Então seria isso. A palavra continua à disposição dos colegas. Vereadora Claudete. Só para complementar, eu acredito que é muito importante os repasses, principalmente com os grupos de danças, né? Investir nas crianças para elas ter ocupação, para não ir para as drogas, né? Muitas vezes. Então, mas é importante também nós sabermos quanto é repassado. Isso não deixa de ser importante, mas também é importante esse investimento. Mas também, às vezes, o executivo ele tem uma linha de pensamento e ele vai investir de acordo com as prioridades deles, né? Com aquilo que ele julga ser mais importante. Mas só para complementar, então. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Ninguém mais querendo fazer uso, eu quero manifestar também a minha posição em relação a essa infelicidade do nosso poder executivo em relação ao termo usado. Irresponsabilidade, no meu entendimento, é uma palavra muito forte e quero dizer que na minha vida, toda a minha vida, nunca fui irresponsável. Posso ter errado em alguns momentos, mas irresponsável, senhor prefeito, nunca. Não fui, não sou e não vou ser. Eu fui quase 40 anos professor, promovido sempre por merecimento. Nunca chamado a atenção para nada, nunca atrasei uma aula, nunca saí antes do meu trabalho. Sempre fiz meus exames nas minhas férias, exames de rotina de saúde nas minhas férias. No exercício do legislativo, sempre com muita responsabilidade, e o que fiz e assinei, faria tudo de novo, porque fazer pedidos de esclarecimento cabe à nossa função. Nós somos aqui um poder legislativo. E acho que o vereador, sim, o vereador Rodrigo, o vereador, sim, é muito importante. Eu me sinto muito feliz, por exemplo, nos últimos dias, quando nós ajudamos, por vias política com letras maiúsculas, ajudar a recuperar o nosso hospital. Essa, sim, é uma função de vereador, de nós fazer esse trabalho. E de fazer pedido de esclarecimentos e fazer pedido de informações é a nossa função. Me causa enorme estranheza esse retorno. Parece que é um momento de desequilíbrio quando se coloca que os 6 vereadores são irresponsáveis. Nós não somos irresponsáveis, eu não vejo nenhum rosto aqui de irresponsabilidade. Nenhum dos 9 são irresponsáveis, ninguém de nós é irresponsável. Senão o povo não teria nos colocado aqui. No que tange a minha participação, na questão dos auxílios, na justificativa, o prefeito coloca lá sobre a S10, caminhonete S10. E pedi para a secretaria fazer uma pesquisa, e no dia 20 de novembro de 2014, vereador Teonese e vereador Vanir pediram informações sobre essa caminhonete. Essa caminhonete tinha a finalidade de servir na iluminação pública. Muito bem, não foi feito naquela época, nós pedimos informações. Está aí, registrado e guardado nessa casa. Chegou outros prefeitos, chegou o prefeito atual e está usando essa caminhonete. Por que então não regulamentou isso? Isso é o quê? Responsabilidade, irresponsabilidade, omissão? E eu não vejo nenhuma maldade no atual prefeito, mas quando chama nós irresponsáveis, por que não se corrigiu essa situação da S10 então? Em relação à FUNASA, também se coloca na questão naquelas explicações dos auxílios. Em 2012, está aqui o documento, em 2012 se entrou com um pedido de esclarecimento sobre a FUNASA. No dia 20 de março de 2012. E depois disso aqui,
na gestão em que eu fui vereador, depois dessa aqui, nós questionamos, inclusive na promotoria, a questão da Funasa. O que aconteceu? A questão foi arquivada, porque certamente não tinha nada. Se tinha, eram coisas tão pífias que simplesmente o processo foi arquivado. Sei que nós chegamos na promotoria e eu estou falando isso para mostrar de que a gente realmente procura fazer a função de vereador. Chegamos na promotoria por volta de 30 pessoas para conversar sobre essa questão da Funasa. O promotor acatou, analisou e arquivou. Eu não vou discutir o arquivamento. Se o Poder Judiciário arquivou, é porque está arquivado. Certamente não procedeu. Então, quando se indaga S10, Funasa, magia do Natal, e eu quero me solidarizar com aquilo que a vereadora Roslaine disse antes, por que as outras entidades que têm CNPJ não foram contempladas? São entidades que produzem o bem no meio social. Quanto que essas comunidades se reúnem, se organizam e passaram por dificuldade em função da pandemia e não receberam nada? Magia do Natal merece? Claro que sim. Eu tenho admiração enorme por cultura. Já manifestei isso aqui. Então, senhor prefeito, por favor, vamos manter a harmonia entre os poderes. Aqui é o poder legislativo e não vejo ninguém aqui irresponsável. A palavra continua à disposição dos colegas. Só uma perguntinha, Tanias, eu ia aproveitar o gancho aí de 2014, que tu fosse vereador, isso? Eu fui vereador naquela gestão de 2014, não sei quando Foi ela começou. 2014? Da 21, 17, 21, então foi 16, 13, 14, 15, né? Por curiosidade, professor, por curiosidade mesmo, é uma curiosidade minha, tá? Uhum. E muito provavelmente também das pessoas que nos assistem, né? É importante, te parabenizo aí por ter entrado com os pedidos de informações, mas se a minha memória não me falha, por vezes ela está enganada, mas eu acho que nessa aí ela tá certa, né? E eu acho que inclusive esse Novembro Azul que eu citei antes foi em 2014, se a minha memória não me engana. Do que é, desculpa? Esse Novembro Azul, esse acontecido no Novembro Azul, né? E aí eu te pergunto, professor, no papel de legislador para o ano, tu não ficaste sabendo a respeito do acontecido? E caso tenha ficado, teria pedido, ou talvez não pediu porque não ficou sabendo? Como funcionou a questão do ato de legislar para 2014? É uma pergunta bastante, eu acredito que bastante difícil de responder, até porque não são passados 10 anos, né? Vocês vão concordar comigo, só 4 aconteceu. Do mesmo jeito que provavelmente daqui a uma década a pessoa pode me questionar em relação ao ano de 2024, que é totalmente natural, porque a GC, inclusive, é importante que nós temos hoje as filmagens que estão disponíveis para que as pessoas possam acessar e relembrar. E como dizem, o print é eterno. E aí fica a pergunta, professor, se o senhor ficou sabendo na época do Novembro Azul e se gerou um questionamento, professor? Talvez responda a pergunta, se for possível. Sim, obrigado pela oportunidade de esclarecer. Acredito que o Novembro Azul foi depois disso, depois da gestão. Eu teria que pesquisar, mas na próxima depois a gente pode conversar, né? Acredito que foi depois disso, porque eu não me lembro desse questionamento, sinceramente eu não me lembro desse questionamento acredito que foi depois, na gestão depois, posterior. Mas aproveitando a oportunidade, eu quero dizer ainda sobre o termo irresponsabilidade. No ano passado, né, Henrique, nós recebemos o selo de diamante para essa casa aqui. Se nós fôssemos irresponsáveis, não sei se nós teríamos o selo de diamante. Né? E gostaria de dizer às demais associações do município que o Magia do Natal merece, o CTG merece, o Grupo Alemão merece, o Grupo Troika merece, as outras organizações também merecem. Então, só para sublinhar isso, e gostaria de sublinhar também aquilo que o vereador, e aí eu concluo, aquilo que o vereador Douglas falou antes. Nós tínhamos um prazo para a resposta legal, pela lei, até o dia 14 de junho, e a resposta veio, esse ofício veio com o protocolo do dia 21 de junho. Né?
Então poderíamos dizer também que é irresponsabilidade, mas eu não quero atribuir esse termo. Eu quero dizer, o que eu quero dizer é de que foi de repente um atraso, né, e que a gente entende esse atraso. A palavra continua à disposição dos colegas. Com a palavra, senhor presidente. O vereador Ademir. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionário da casa, pessoal que nos assiste pelo Facebook. Vou endossar as palavras dos colegas que falaram tanto em a palavra irresponsável. Parece que chama bastante atenção, né? Não vou comentar muito, que vocês já comentaram várias coisas. Esse pedido veio indagado a algumas questões. Eu só não sei por que a resposta veio com outras atribuições, outros assuntos. Caminhoneta, Funasa. Será que não foi entendido o pedido? Ou será que é para desviar do assunto? São perguntas, né? Fica no ar. Penso eu assim, talvez não seja. Fugiu mais dos assuntos, né? Vários, né? Que nem o vereador Rodrigo falou, né? Vereador, às vezes é aquela palavra que não devia ter falado, né? Mas acho que não, tá? Porque eu sou vereador há 4º mandato e tem pessoas que vão ser gratas o resto da vida porque eu consegui ajudar algumas coisas. Não por ser vereador, mas por ser, antes de eu entrar na política, eu sempre fazia essas coisas de ajudar. Ajuda quem pode. Se é adversário político, ajuda. Eu não sei que ano que era, tinha um secretário que eu fui pedir algumas coisas, era da minha situação, que nem o Claudemar falou, tem que cobrar. Um secretário, eu fui lá, o secretário disse, que são os nomes? Eu falei os nomes. Ah, não, esses aí nós vamos judiar porque eles votaram contra. Mas eu falei um monte de coisa para esse secretário. Isso não se faz depois que passou a eleição. Não se faz. O vereador vem ali numa boa pedir. Até a questão do Vanir. O Vanir era vereador aqui nessa casa. Ele era adversário, era oposição. Oposição em forma de partido, que nem hoje eu também sou. Produtor de leite. Agricultor produzia soja, milho. Veio aqui pedir para pôr bueiro que ele comprou. Não foram fazer para ele. Não foram fazer. Está hoje lá. Onde o lugar onde a água atravessa toda a chuva forte que vem lá atravessa. Por quê? Porque não foi colocado da forma correta. Isso também são irresponsabilidades. O Vanir era um vereador que ajudava na casa. Ajudava o povo, não pode ser ajudado? Então, Rodrigo, às vezes a gente fala, às vezes sem querer, né? Escapou, mas eu acho que tu tem que se contentar se tu fez bastante ou não conseguiu fazer. Isso é assim mesmo, né? Eu acho que o vereador é importante, né? Como eu disse, tem pessoas que vão ser gratas o resto da vida pelo que eu fiz. Eu não consegui fazer tudo, né? Não adianta prometer, tu vai dizer, eu vou fazer isso. Entra outro prefeito, outro secretário, não vai te fazer porque tu é oposição. Isso é verdade, não adianta nós querer esconder. Sempre foi, sempre vai ser. E outra coisa que eu falei na penúltima, não na última campanha, acho que era na penúltima, eu falei assim, falam, vou entrar lá, vou endireitar a prefeitura, vou endireitar os funcionários. Eu falei, sabe o quê? Não existe e nem nasceu o cara que vai entrar numa prefeitura e vai dizer que vai fazer tudo correto. Isso vocês não precisam me contrariar porque é verdade. Ninguém vai endireitar, chegar e dizer vai fazer 100%. Isso é mentira. Que nem eu vou dizer, agora eu vou me eleger vereador na próxima e vou fazer isso, vou fazer tudo. Falou bobagem. Fala bobagem. Tá? Nós temos que falar a nossa língua. Tem que falar a nossa língua. Porque vai ter, agora vai começar a época de campanha, já fugindo do assunto, que nem já fugiu do assunto na resposta, então vamos, né? Outra coisa, só uma pergunta que fica para encerrar. Onde está a harmonia e educação entre os poderes? Muito obrigado.
Palavra continua à disposição, vereadora Claudete. Só para complementar, Sim. a questão às vezes é que as pessoas na rua nos questionam de valores. Por exemplo, Magia do Natal recebeu 600 e poucos mil, e às vezes as pessoas nos questionam, bah, mas isso é necessário? Ali vem os pedidos de informação e a gente tem que questionar, porque as pessoas vêm para cima da gente. Porque muitas vezes as pessoas entendem que esse recurso poderia ser aplicado em outra situação, né? Então, a gente é cobrado e a gente tem que cobrar também. Como foi cedida a palavra à vereadora Claudete, né, por terceira vez, então eu cedo também, por uma vez só, para o vereador Douglas. Eu acho que estamos fugindo um pouco do regimento interno dessa casa, né? Mas se valeu para colega, então aproveitar o gancho e vamos lá, né? Segue o baile, mas tomara que não se repita mais, né? Mas vejam só, me chama a atenção. No dia 5 de dezembro de 2017, colega vereador Ademir, quando nós estávamos no Partido Progressista, eu, você, o Cleomir Palinski e a vereadora Palmira, nós oficializamos um pedido de informação para o Poder Executivo, solicitando informações quanto aos gastos com a realização dos eventos Outubro Rosa e Novembro Azul. Então, isso foi dia 5 de dezembro de 2017. 2017. Nós, da bancada do PP, na época, fizemos esse pedido de informação. Então, só para complementar as palavras aí dos colegas. Obrigado, colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Eu, pelo prazo regimental, tenho mais uma fala ainda. Sim. Eu acho assim, ó, o que move todos esses questionamentos? A gente vai ficar indagando um ou outro, mas acredito que é muito salutar isso aí, porque as pessoas cobram de nós. E se tem algo que ficou, que acha que está errado, porque o prefeito, quando assume, ele assume a responsabilidade dos outros anos. Então, a responsabilidade recai. Então, se tem algo errado, você tem que ir atrás logo, não ficar para deixar lá para frente. Isso vamos usar quando for propício. Então, são questões que eu acredito, e na minha concepção, como os colegas já falaram, foram feitos vários pedidos de informações que, inclusive, foram questionados e cobrados, mas praticamente todos esses que foram cobrados, na resposta, foram feitos pedidos de informação. Aproveitando a fala da colega vereadora Claudete, inclusive esse foi um dos quesitos também que foi observado, que eu observei, que vem produtores de leite pedir quanto que foi gasto na Magia do Natal. Eles vêm perguntar, e nós ganhamos 0,002 centavos num litro de leite. Quanto que foi gasto para os produtores de leite? Que muito retorno vem da agricultura, vem da produção de leite. Nós temos muitos produtores e grandes produtores e que realmente investem em genética, em qualidade, e o retorno é muito baixo. Então, comparando esses 3 anos, a associação foi 620 e poucos mil. Quanto que foi para esses produtores de leite em 3 anos? Se não me falha a memória, eu acredito que seja 70, 80 mil por ano para todos os produtores do município. Então, são questionamentos que a gente pode fazer também. Por que a gente não valoriza mais esse pessoal também? Então, são questões que podem ser trabalhadas e, com certeza, se for vir um projeto de lei que melhora essa questão para esse pessoal, não só para os produtores de leite, todos os agricultores, que a gente sabe, 80%, 90% da nossa economia vem da agricultura. Então, são coisas, eu digo assim, que a gente fala aqui e vão surgindo ideias e a gente vai complementando. Mas fica essa a pergunta no ar. E vamos continuar, eu acho que está de bom tamanho já a nossa discussão, seria isso, senhor presidente. Abro. O vereador Ademir tem um espaço ainda. Obrigado, Ademir. Pode falar. Queria só, para complementar, eu não sei, esse pedido ali é um pedido de informações, tudo bem, mas a questão do Novembro Azul, alguma coisa ali, eu acho que não tem necessidade, porque eu acho que as contas foram aprovadas, prefeito. Sei.
Se teve irregularidade, se o tribunal não apontou, vocês vão ficar discutindo. Isso aqui nem foi cogitado em que está irregular, isso foi só um pedido normal. Não vamos criar, né, alvoroço por causa de um pedido, né? Douglas, eu tinha isso para falar, mas não queria me alongar, né? Mas tudo bem, tu falou, e foi pedido mesmo. Então, as contas aprovadas e encerrou o assunto. Seria isso, presidente. Palavra à disposição, Rodrigo, acho que tem mais um, né, Rodrigo? Com a palavra, senhor presidente. Essa parte que agora estamos usando toda uma discussão, dizendo, porque principalmente pedido de informações veio da parte da oposição, vamos dizer, justamente mais foi por causa da magia do Natal, mas sobre o folclore, esses dias, em off, eu pedi para o Henrique, eu ia pedir do folclore também, pedindo informações, para ver que não é só a oposição que vai pedir informação. Eu também poderia ir pedir lá, mas poderia passar por aqui, fazer o pedido de informação também. Então, sendo da base do governo ou não. Assim como foi feito aquele pedido do Novembro Azul lá em 2017, né? Era uma oposição também, claro que hoje cada um tem o seu lado, mas pode ser feito pedido de informação de 10 anos atrás, ou 12 pode ser feito, mas sempre se cria mais uma picuinha, se vai pedir, pede então de agora, do momento, então. Seria isso, senhores. E acho que acabou uma vez. Abro espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Espaço de 2 minutos para manifestação individual. Passamos agora para a leitura. Desculpa. Manifestação individual? Isso. Agora temos 2 minutos. 2 minutos agora. Tá bem, eu achei que alguém tivesse apertado só as... tá das bom. correspondências. Tá bem. Eu gostaria de falar, nós que somos a voz do povo, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre o pedido de informações que estou entrando hoje aqui na casa. As pessoas nos pedem, de certa forma até repetidamente, e todos vão concordar comigo, né? Em diferentes lugares, tanto no teu trabalho quanto na rua, enfim, né? E nós devemos a resposta para as pessoas. Devemos a resposta para as pessoas. Do que se trata o pedido de informações que estou entrando hoje? Eventuais cobranças do Cofrão. Por quê? Porque essa eventual cobrança, que pode ter acontecido, ela aconteceu justamente no momento de maior vulnerabilidade da pessoa. No seu momento de doença. No momento que a família estava, de certa forma, mais exposta, mais enfraquecida. Muitas, inclusive, com problemas financeiros, mas que, se confirmado, tiveram que abrir os seus bolsos para o quê? Para pagar procedimentos que supostamente não deveriam ser pagos. Daí a importância do pedido de informações de hoje, meus amigos, meus colegas. De tornar público o acontecido ou não da cobrança do Cofrão. Esse é o objetivo. Por quê? Porque as pessoas têm direito ao atendimento gratuito. Elas têm o direito ao atendimento gratuito. Eu até estava lendo hoje, eu gostaria de partilhar com vocês, né? Eu estava lendo hoje o documento que se refere ao Cofrão. Eu estava lendo hoje. E vou partilhar com vocês uma única frase que diz respeito a esse documento, que é o seguinte, o item 4.4, letra C. Lá ele coloca o seguinte: a cobrança direta... é vedada. É vedada. A cobrança diretamente do paciente atendido de quaisquer valores adicionais decorrentes do serviço ou procedimentos realizados pela empresa ou seu preposto que são vinculados em contrato. E aí que entra o questionamento. Cobrou-se? Por que cobrou-se?
Havia a legalidade para a cobrança dos valores? Que valores estão envolvidos caso tenha acontecido cobrança? E outra, qual foi o destino do dinheiro? Qual foi o destino do dinheiro? E aí, caso, logicamente, isso aí a gente vai falar, porque com toda certeza, vai ser exposto que foi ou não foi cobrado. Caso não tenha sido, eu vou vir aqui, vou falar, olha, não foi cobrado. Agora, caso tenha sido cobrado, com toda certeza, nós vamos tornar público. Por quê? Porque foi no momento justamente onde a pessoa deveria ter tido assistência. Naquele momento de maior vulnerabilidade, quando a pessoa realmente estava precisando. E é uma resposta que as pessoas elas vão ter em suas casas, com toda certeza. Estou executando, estou exercendo o meu poder e o meu papel de legislador, de vereador, fiscalizando e, logicamente, pedindo informações. Quem fez, fez. Seria isso. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Quero me manifestar também, dizendo de que, e parabenizando toda a equipe da Escola Imigrantes pelo que fizeram na sexta-feira. Certamente todo o preparativo que foi feito, toda a dedicação da Escola Imigrantes, quero acreditar que também com a participação da Secretaria de Educação, mas em nome da diretora Débora e em nome da presidente do Conselho Escolar, do CPM, dizer de que muita organização, muito envolvimento dos pais, envolvimento salutar para com que os filhos tenham essa possibilidade da aprendizagem. As festas juninas, Santo Antônio, dia 13, dia 24, São João, e dia 29, São Pedro, né? Fazem a gente refletir e a comunidade escolar envolvida, e ontem ainda vi pessoas da comunidade escolar reorganizando o salão. Ontem, domingo. Então é muita dedicação, parabéns a toda essa comunidade. Os vereadores que estiveram lá puderam ver também todo esse empenho por parte dos professores, pais, vovôs, né, e de toda a comunidade. Parabéns, então, essa é a minha manifestação. A palavra continua à disposição. Passamos agora para a leitura e discussão das votações dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da proposição apresentada. Vereador Douglas Gabriel Pitt. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Proposição. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores requer nos termos regimentais depois do ouvido plenário desta Casa que seja oficiado ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando mesmo que através do setor responsável proceda a instalação de tubulação-drenagem na Rua Cruz Alta, no trajeto lado que compreende as residências do senhor Silvano Rauber e Tadeu Heine, até o entroncamento com a Rua Santa Vitória e, consequentemente, ligação dessa na tubulação existente, para que assim as águas das chuvas não fiquem depositadas nesse trajeto da Rua Cruz Alta, conforme registro de fotos anexas a esta. Campina das Missões, em 21 de junho de 2024, vem assinado pelo proponente. Justificativa. Senhor presidente e nobres pares, ao apresentarmos esta matéria, estamos buscando atender demanda de munícipes junto ao Executivo Municipal para resolver a situação no trecho da Rua Cruz Alta em dias de chuva que fica depositada água nesse local. Com a instalação de tubulação-drenagem nesse trajeto da Rua Cruz Alta e ligação na tubulação existente da Rua Santa Vitória, além de promover o adequado escoamento das águas da chuva, que hoje gera grandes transtornos aos moradores. Corrigir-se-ia o acentuado desnível entre o meio-fio e a rua, haja vista que o estacionamento naquele lado da Rua Cruz Alta está prejudicado em função desse desnível entre a rua e o passeio, dificultando o desembarque dos veículos. De igual forma, registra-se que solicitamos o atendimento dessa demanda no ano de 2022 junto ao Executivo Municipal através de matéria aprovada por todos os vereadores, mas não foi resolvido essa situação até o momento. Razão da apresentação dessa. Acredito que por meio da presente demanda haveria significativa melhora do problema lá existente, conforme já relatado. Razão pela qual busco indispensável apoio dos demais pares para que obtenhamos maior respaldo e atendimento do pleito.
Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores e vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Apresento, então, como os colegas já terem visto essa proposição, apresento ela mais uma vez, novamente, na qual, no ano de 2021, o colega Rodrigo também tem apresentado ela. Eu, 2022, apresentei ela e agora, 2024, hoje estou apresentando ela novamente. Essa proposição, ela fala em tubulação, drenagem na rua Cruz Alta, conforme os colegas têm em mãos as fotos anexas a esta proposição, e compreende o trajeto ilado, que compreende as residências dos senhores Silvano Rauber e Tadeu Heineck, até o entroncamento com a rua Santa Vitória. E ali na esquina da Santa Vitória, 10ª tubulação. Existente já, então, que a gente pede a ligação nessa. Proposição que nem a gente costuma dizer, é um pedido por escrito que a gente faz ao Executivo. O Executivo, ele executa se quer, né? Mas eu acho que é um pedido de suma importância. É um pedido de suma importância, porque essa tubulação, essa drenagem, ela não vai impedir de um dia no futuro que se faça um asfalto ou se faça um calçamento novo. Essa tubulação, ela vai permanecer lá. Não é um investimento mal feito. É um investimento bem feito e um investimento que vai ajudar a população, que conforme as fotos vocês, colegas, estão vendo, não tem como desembarcar uma pessoa de um carro aqui em dias de chuva. É impossível. E a gente sabe que tem pessoas de idade lá naquela rua, e a drenagem ela vem a somar. Então eu dispenso demais comentários dessa proposição. Tomara que a gente tenha êxito, tomara que o prefeito olhe por esse pedido ali, por essa proposição. E também eu peço que os demais colegas, novamente, como na última vez que eu apresentei, os colegas têm votado a favor, e eu peço novamente, então, o apoio dos demais colegas para aprovação dessa, para que seja encaminhado ao Executivo. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo. Como o colega Douglas comentou, já dispensa comentários, então, como já comentamos bastante, é só a terceira vez agora, no mesmo lugar, então eu peço endosso no meu nome e continua. Endosso concedido. A palavra continua à disposição. Vereador Ademir. Claro, sim. Parabenizar o vereador Douglas pela proposição e pedir endosso em nome do MDB. Endosso concedido. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Quero parabenizar o colega vereador Douglas pela proposição. Então, são os cuidados que a gente tem e a preocupação com a comunidade. E o que chama atenção é o que eu já venho falando e falo várias vezes, inclusive já falei com o próprio prefeito, secretários. A coisa mais importante hoje que a gente tem que observar quando a gente mexe em alguma rua é a drenagem pluvial. Então, como sabem, várias ruas aí têm a devida drenagem, mas tem ruas que realmente tá difícil, como mostra as próprias imagens ali mostram. Se fosse ter algum escoamento da drenagem pluvial, não teríamos esse problema. Então, são alertas que sirvam de exemplo e que se façam ruas novas ou quando forem calçadas ruas novas, tem que ser trabalhada a drenagem pluvial, que isso vai gerar problemas, já está gerando e vai gerar cada vez mais problemas, como as precipitações. Agora todo mundo sabe quanto o volume de chuva que às vezes dá em 1 hora, 2 horas. Essa água, quem passa pela avenida aqui, é um monte de água que desce. Então essa água deveria ser drenada, deveria ter uma drenagem, mas são coisas que devem ser pensadas e com certeza elaboradas. Em nome da
da bancada do Partido dos Trabalhadores, pela importância, eu peço endosso da matéria. Endosso concedido. Palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Ninguém mais querendo se manifestar, quero também manifestar a minha alegria pela proposição e dizer de que a drenagem ela é realmente fundamental. Se nós avaliarmos o que aconteceu no nosso estado afora, né, se as drenagens estivessem limpas e feitas de forma responsável, não de forma superficial, né, algumas gestões fazem execuções para que as pessoas possam ver. E eu me lembro, quando eu estava escutando o vereador Douglas falar, eu me lembro dessa drenagem feita, se não me falha a memória, na gestão do prefeito Lúcio, que passa ali, a partir da Becker, se eu não me engano, e faz uma drenagem que passa aqui, com tubulações de 1 metro, acho que foi feito, né? E um investimento enorme, né? E colocar tudo dentro da terra. Agora, com todas as chuvas que aconteceram, não deu problema. Quer dizer, é absoluta responsabilidade no trato com o dreno da água, porque a água vai para algum lugar. A água que se precipita, ela vai para algum lugar. Então, parabéns, vereador Douglas. A palavra continua à disposição. Em votação, quem estiver a favor, permaneça. Vereador Claudemar. Só para parabenizar o colega Douglas aí pela proposição importante. Até porque não, tipo, todas as pessoas quando saem de casa elas não querem pousar em poças d'água, principalmente em açudes, né? E realmente é um problema que precisa ser resolvido. Inclusive estive conversando com o prefeito alguns dias atrás e é uma demanda que está junto com as demandas que vão ser executadas, né? Só que logicamente nós tivemos de agosto para cá, né, nos últimos 10 meses, o índice pluviométrico muito acima da média, incluindo ainda, professor Teonese, a questão aí das drenagens, né? Lembrando a questão aí que o que choveu principalmente naquela região do Vale de Caí, região metropolitana, aquele ali foi uma chuva para 8 meses, em questão de poucos dias. Eu não acredito que um simples dreno daria conta de dar vazão em toda aquela água, né? Eu acredito que vai ser bastante difícil. Até porque vai chegar no momento, tipo, que ele não vai mais dar vazão também, ele vai estar completamente encharcado, então aquela água vai ficar lá para cima. Isso aí não tem o que fazer, infelizmente, né? Isso depende muito do quanto vai chover. Mas seria isso, parabenizo pela proposição e peço o endosso também. Endosso concedido. É claro que o colega aqui lá necessita de bons estudos, né? Assoreamento dos rios, mata ciliar, passa por uma série de... E tem exemplos ao mundo afora para a gente copiar, né? De bons trabalhos nesse sentido. Em votação, quem que estiver a favor permanece como está, caso contrário se manifesta. Proposição aprovada por 8 votos. Solicito a leitura do pedido de providências apresentado. Vereador Marcelo Renz. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Pedido de providências. O vereador que esta subscreve, do Partido dos Trabalhadores, PT, requer em atenção ao artigo 114 do Regimento Interno desta Casa e, depois de ouvido o plenário, que seja oficializada correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões para que o mesmo, através do setor responsável da Prefeitura Municipal, proceda à instalação de redutor de velocidade, quebra-molas, na Rua Santa Rosa, de frente à Escola Municipal de Educação Infantil Estrelinha da Manhã e Centro Madre Regina, o qual existia e com a nova pavimentação nesse local não foi mais refeito, aumentando assim consideravelmente o risco de atropelamento em razão de grande velocidade que muitos veículos despendem nesse local. Campina das Missões, em 20 de junho de 2024, vem assinado pelo proponente. Justificativa. A matéria objetiva contemplar reivindicação pautada pelo excesso de velocidade registrado por veículos que transitam no local supracitado. Com a pavimentação com os blocos de intertravado e trecho de Rua Santa Rosa, mais especificamente de frente à EMEI Estrelinha da Manhã e Centro Madre Regina, foi retirado o redutor de velocidade, quebra-molas, que existia de frente ao educandário, sendo instalado somente uma faixa de segurança com pouca visibilidade para os motoristas. Entendemos que a nossa solicitação é de extrema importância, pois estamos falando da segurança de crianças e adultos que transitam nesse local diariamente para adentrarem no educandário. Uma vez que, sem redutor de velocidade, alguns motoristas não respeitam o limite de velocidade. De igual forma, o risco se torna maior ainda, porque além da falta de redutor de velocidade, a forma adotada para a instalação de faixa de segurança nesse local, com o uso de outra cor de intertravado, somente não gerou grande visibilidade para os motoristas.
que, em caso de faixa de segurança, entendemos que as mesmas devem possuir grande visibilidade que hoje não possui. Ante as considerações expostas e buscando a integridade física das nossas crianças e munícipes, almejamos o indispensável apoio dos nobres pares. Está em discussão o pedido de providências. Com a palavra, senhor presidente. Está em discussão o pedido de providências. Com a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pedido de providências esse faço porque vejo diariamente, acompanho diariamente, porque a gente deixa os nossos filhos naquele educandário, a falta que faz um redutor de velocidade na frente, por questões de segurança, principalmente das crianças e com certeza também dos adultos que levam as crianças aos educandários. Naquele local tinha um redutor de velocidade, e aquele foi retirado e não foi mais refeito depois da repavimentação da rua. E também foi colocado como faixa de pedestres uma coloração diferente das pedras de intertravado que, na minha concepção, eu acredito na concepção dos usuários da via, ela não dá grande visibilidade. Eu acredito que teria que ser feita uma pintura da faixa de segurança ou instalar um redutor de velocidade elevado ali para utilizar propriamente como faixa de segurança já. Então são questões que a gente preza e prima, a gente nunca quer que aconteça um incidente ou um acidente com alguma criança, mas eu acho que são precauções que podem ser tomadas para evitar esse tipo de incidente, porque já várias vezes presenciei carros, e são poucos, então a gente não pode usar o coletivo com essas irresponsabilidades, mas sim são alguns usuários das vias que ali trafegam em alta velocidade. Então são questões bem delicadas por se tratar de crianças que ali muitas vezes transitam ou caminham sozinhas. Então, são questões bem delicadas. Então, pela segurança e para evitar e para precaver, a gente encaminha o pedido de providências e peço para os demais colegas vereadores também o apoio para aprovar e tomara que o Executivo atenda esse pedido de providências que, na minha concepção, é de suma importância. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão o pedido de providências. Palavras vereadoras, vereador Ademir. Parabenizar colega Marcelo e pedir endosso em nome do MDB. Concedido. Palavra continua à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Claudemar. Marcelo, confesso para ti aí que quem tem uma queda aí para segurança e prevenção, de sempre ver com bons olhos isso aí, te parabenizo pela proposição. Até porque a minha menina também está naquela escola e ela, na idade dela, por vezes, ela quer dar uma fugidinha, não quer segurar na mão do pai. Ver se tem cabimento, mas faz parte. E por precaução, é importante um redutor. Confesso para vocês que é importante, realmente, né? Bom seria se nós vivêssemos num mundo onde a pessoa, tipo, ela vê que tem uma escola, ela vê que tem um lugar, né? Uma faixa de pedestre, enfim, tipo, qualquer um que possa ter uma pessoa, tipo, com dificuldade de locomoção, enfim, em qualquer situação adversa, e que ela se conscientizasse, que ela reduzisse a velocidade dela e que ela redobrasse a atenção, seria um mundo bem melhor, com toda certeza, né? Considerando principalmente aí, trazendo um dado estatístico que é bastante interessante, que mais de 95% dos acidentes se dão por imprudência, por negligência ou por imperícia. Mais de 95% dos acidentes, e nisso estão incluídos os atropelamentos. Então eu faço um apelo principalmente aos condutores aí para que redobrem a atenção. E nunca esqueçam, existe aquele ditado, né? Existe aquela máxima que diz o seguinte, que o arrependimento vem tarde. Porque às vezes é mais fácil reduzir a velocidade, redobrar a atenção nesses lugares onde existe um risco maior, do que depois do acontecido tentar chorar, porque depois que aconteceu, já não tem mais o que fazer. Peço endosso da matéria e coloco para também que, Marcelo, que essa pauta ela já está no rol de execuções aí, que ela já está para ser executada nos próximos dias também, só para tomar conhecimento. Endosso concedido e que bom que seja atendido, porque realmente é bem perigoso. A gente sabe, como nem o colega vereador falou, as crianças se soltam e se vão para a rua. Então, às vezes,
pode acontecer de dar um incidente ou propriamente um acidente. A palavra continua à disposição dos colegas. Quero também manifestar os parabéns e usar as palavras do vereador Claudemar como se fossem minhas também. Acho que a argumentação foi posta. E pedir em nome da vice-líder da bancada do Partido dos Trabalhadores o endosso da matéria. Concedido. A palavra continua à disposição. Ninguém mais a se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do pedido de informações apresentado ao Executivo Municipal. Senhor Presidente do Legislativo Campina das Missões, pedido de informações. Claudemar Leopoldo Justin, brasileiro, solteiro, empresário, neste ato, atuante como representante do Poder Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor para apreciação desta nobre Casa Legislativa pedido de informação direcionado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que responda a esta Casa Legislativa dentro do prazo legal as seguintes informações. 1. Solicita cópia do contrato e respectivos aditivos que o município possuía com o COFRON, Consórcio Público Fronteira Noroeste, atinente ao período 2013 até 2020. 2. Seja emitido relatório de atendimentos de saúde por meio do COFRON no período entre 2013 e 2020. 3. Se havia entrada pagamento de valores efetuado por munícipes para complemento de aditivo junto ao COFRON no período de 2012 até 2020. Se sim, solicita-se cópia dos extratos de pagamento. 4. Solicita informações se houve alguma apuração interna ou auditoria sobre os pagamentos de munícipes ao COFRON no período de 2012 até 2020. Em caso afirmativo, anexar cópia. Justificativa. Para fins de cumprimento do dever constitucional de fiscalização da aplicação de recursos públicos e atenção aos munícipes, ação esta que compete, por força de determinação constitucional, a este Poder Legislativo Municipal. Sala de reuniões do Poder Legislativo Municipal de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 20 de junho de 2024, vem assinado pelo vereador Claudemar Leopoldo Justin. De acordo com o artigo 171, parágrafo 1º do Regimento Interno, o pedido será encaminhado ao Executivo. Temos ainda uma moção de pesar, solicito a sua leitura. Excelentíssimo senhor Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Os vereadores que a presente subscrevam solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento de Lúcia Selich e Antônio Bota, ocorridos respectivamente nos dias 12 e 20 de junho pretérito, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Nestes termos, pede deferimento Campina das Missões, 21 de junho de 2024, vem assinada por todos os vereadores. Moção de pesar não se vota, darei o devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os colegas vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 8 de julho de 2024, às 19 horas. Está encerrada a sessão.